Até onde o corpo humano pode resistir antes de finalmente sucumbir? Quantas vezes uma pessoa pode ser agredida, humilhada e dominada antes de se apagar completamente? E o que é necessário para sobreviver a tudo isso e, posteriormente, ser reconhecida como uma lenda? Tina Turner não ascendeu porque o mundo da música a protegeu. Ela se ergueu justamente porque isso não aconteceu. Muito antes dos aplausos, dos títulos e dos estádios lotados, ela aprendeu a arte da sobrevivência. Esta não é uma história de conto de fadas. Este é o registro documentado dos primórdios da vida de Tina Turner, onde a sobrevivência precedeu qualquer sucesso. Tina Turner nasceu como Anna Mae Bullock em 1939, em Brownsville, Tennessee. Não havia glamour à sua espera, nenhuma rede de proteção, nenhum começo suave. Sua família vivia em extrema pobreza rural, trabalhando na terra, colhendo algodão apenas para subsistir. A casa onde cresceu era instável. O ambiente era violento e o medo era algo normalizado. Seus pais brigavam constantemente e, quando a situação se tornava insuportável, simplesmente partiam. Primeiro foi sua mãe, depois seu pai a seguiu. Ainda criança, Tina aprenderia algo muito cedo. Algo que a maioria das pessoas só compreende muito mais tarde na vida. Finais felizes não são garantidos. Essa convicção moldaria silenciosamente cada decisão que ela tomaria como adulta. A música tornou-se seu refúgio, não a fama. Ela cantava no coral da Igreja Batista porque era um dos poucos lugares onde se sentia vista, ouvida e protegida, mesmo que brevemente. Ela não sonhava em se tornar uma estrela. Estava aprendendo a sobreviver emocionalmente. No final da adolescência, Tina mudou-se para St. Louis. Foi lá que conheceu Ike Turner. Inicialmente, ele percebeu seu talento, sua voz, sua presença vibrante, mas muito rapidamente algo mais se tornou evidente. Ele também viu controle. Ike a apresentou à indústria musical. Ele lhe deu um novo nome, Tina Turner. E a partir daquele momento, tudo se entrelaçou legalmente, financeiramente e profissionalmente. Nos bastidores, a identidade de Tina não lhe pertencia mais. O que o público via no palco era química explosiva e energia incessante. O que não viam era uma vida privada construída sobre o medo. À medida que a dupla crescia em popularidade, a violência se intensificava. O abuso não era boato, era documentado. Tina suportou espancamentos frequentes, ossos faciais quebrados, queimaduras causadas por agressões com café quente antes e depois das apresentações. Havia noites em que ela subia ao palco com dor, cobria hematomas com maquiagem e entregava performances completas, sorrindo, dançando, dando tudo de si. Mais tarde na vida, ela admitiria algo arrepiante. Não conseguia mais se lembrar de como era não ter um olho roxo. Para o público, ela parecia imparável. Privadamente, estava presa. Em 1968, a pressão atingiu um ponto crítico. Tina ingeriu quase 50 pílulas para dormir. Ela sobreviveu. Anos depois, explicou que não foi um desejo de morrer, mas um pedido de socorro. Mas a sobrevivência não mudou sua situação. O abuso continuou. O controle a apertou ainda mais e o medo nunca a deixou. Em 1976, após ser espancada dentro de um carro a caminho de um show em Dallas, algo finalmente se rompeu. Não fisicamente, emocionalmente. Tina fugiu. Ela escapou com 36 centavos no bolso, um lenço cobrindo a cabeça para esconder os ferimentos e sem destino. Ela entrou em um hotel e pediu ajuda. O gerente viu sua condição e lhe deu um quarto, não por causa da fama, mas por compaixão. Aquela noite marcou o fim de uma vida e o início de outra. Quando o divórcio chegou, Tina tomou uma decisão que chocou a todos. Ela não pediu nada. Nenhum dinheiro, nenhum direito autoral, nenhuma propriedade, nenhuma segurança futura,
apenas uma coisa: seu nome. Ela abandonou todo o resto. Naquele momento, a liberdade veio com um custo que a maioria das pessoas nunca precisa pagar. A liberdade não trouxe sucesso. Trouxe silêncio. Depois de deixar Ike, Tina Turner desapareceu dos holofotes. Ela dependeu de vale-refeição. Trabalhou limpando casas, cantou em pequenos bares, locais menores, em qualquer lugar que a aceitasse. A indústria a considerava acabada. Ela tinha mais de 40 anos, era mulher, era negra e era rotulada como difícil, o que frequentemente significava apenas uma coisa: ela se recusava a permanecer em silêncio. Neste ponto de sua vida, Tina Turner não era uma lenda. Ela nem sequer era uma história de retorno ainda. Era uma sobrevivente sem nada a perder, sem garantias, sem proteção, sem rede de segurança, apenas uma voz. E a pergunta que pairava sobre sua vida era simples: alguém a escutaria novamente? Neste momento, Tina Turner deveria ter terminado. A indústria já havia decidido que sua história havia acabado. Ela era vista como uma relíquia de outra era, uma ex-estrela ligada a um passado abusivo. Uma mulher acima dos 40 em um negócio que raramente perdoa a idade, especialmente em mulheres. Mas Tina Turner já havia sobrevivido a coisas muito piores do que rejeição. Ela havia sobrevivido à violência, havia sobrevivido ao silêncio, havia sobrevivido a ser apagada, e isso importava. Em 1983, ela gravou uma versão de Let's Stay Together. Não havia grande plano, nenhuma garantia, nenhuma rede de segurança, apenas uma voz que nunca a havia deixado. A música alcançou as pessoas e lentamente algo mudou. Em 1984, Tina lançou Private Dancer. O que aconteceu em seguida foi algo que ninguém, incluindo a própria Tina, esperava completamente. O álbum vendeu quase 20 milhões de cópias em todo o mundo. Ela ganhou 4 prêmios Grammy e da noite para o dia não era mais uma tentativa de retorno. Era uma força. Tina Turner fez algo quase inaudito. Tornou-se uma superestrela global depois dos 40. Não como um ato nostálgico, não como uma nota de rodapé, mas como a atração principal. Ela encheu arenas, dominou as rádios, recuperou seu corpo, sua imagem e sua voz em seus próprios termos. Isto não foi revitalização, foi ressurreição. No palco, Tina era imparável. Suas performances eram físicas, cruas, implacáveis. Sua presença era dominante. Sua energia desafiava idade, expectativa e história. Em 1988, ela se apresentou no estádio do Maracanã, no Brasil, diante de aproximadamente 180 mil pessoas. Foi o maior público de sua carreira. Ali, sob as luzes, Tina Turner não era mais alguém que havia sobrevivido ao abuso. Era alguém que o havia sobrevivido. Mas o corpo lembra o que a mente tenta superar. Anos de trauma, anos de exaustão, anos empurrando através da dor. Eventualmente, o custo chegou. Após se casar com Ervin Bach, Tina sofreu um derrame. Ela teve que reaprender a andar. Para alguém cuja vida era movimento, ritmo e controle, isso foi devastador. Ainda assim, ela lutou de volta novamente. Em 2016, Tina foi diagnosticada com câncer intestinal. Diante do medo e da exaustão, ela inicialmente recusou tratamento médico convencional. Não foi negação, foi fadiga. Mas as consequências foram graves. Seus rins falharam, sua condição piorou rapidamente. Em 2017, a vida de Tina Turner estava em perigo. A solução veio da pessoa mais próxima a ela. Seu marido, Ervin Bach, ofereceu um de seus próprios rins. O transplante foi realizado. Salvou sua vida. Mas a sobrevivência veio com consequências. Tontura crônica, lapsos de memória, ansiedade, complicações digestivas contínuas. Seu corpo nunca se recuperou completamente. Em seu ponto mais baixo, vivendo na Suíça, Tina admitiu algo profundamente pessoal.
Ela havia considerado a morte assistida, que era legal onde vivia, não porque quisesse desaparecer, mas porque estava cansada de sofrer. Então, veio a dor para a qual nenhuma força prepara você. Em 2018, seu filho Craig Turner, aos 59 anos, tirou a própria vida. A perda a destroçou. Craig parecia estável. Tinha planos. Tinha futuro. Tina mais tarde admitiu que nunca entendeu verdadeiramente o que o levou àquele momento. Não muito depois, ela perderia outro filho, Ronnie. Para uma mulher que havia sobrevivido ao abandono, ao abuso, à doença e à reinvenção, esta foi uma ferida que nunca fechou. Em seus últimos anos, Tina viveu principalmente longe dos olhos do público. Havia se aposentado das turnês, das apresentações, dos holofotes. Seu corpo estava frágil, sua energia limitada. Mas ela não estava mais lutando contra o mundo. Já havia vencido essa batalha. Em 24 de maio de 2023, Tina Turner morreu pacificamente em sua casa em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça. Ela tinha 83 anos. A causa oficial da morte não foi divulgada publicamente. Pessoas próximas citaram complicações renais crônicas, os efeitos cumulativos do câncer e deterioração de saúde a longo prazo. Não houve autópsia divulgada, nenhuma investigação criminal. Sua morte foi considerada natural, silenciosa, final. A história de Tina Turner é frequentemente descrita como inspiradora, mas a inspiração por si só não explica sua vida. Ela não sobreviveu porque a vida se tornou gentil, sobreviveu porque se recusou a desaparecer. Reconstruiu uma carreira quando a indústria a apagou. Recuperou seu corpo depois que foi controlado. Transformou trauma em movimento, dor em poder, sobrevivência em arte. Quando perguntada se sentia que merecia sua fortuna, Tina respondeu sem hesitação: mereço ainda mais. Não por causa da fama, não por causa dos aplausos, mas porque viveu através do que a maioria das pessoas não viveria. E viveu o suficiente para contar a história em seu próprio nome.